Que se abram os céus e que o teu reino venha. Você está no culto da quarta profética, e eu quero que você declare sobre a sua vida isso. Você não está em mais um compromisso da igreja, em mais uma quarta-feira, que parece tudo normal, eu vou lá, porque toda quarta-feira eu estou acostumado. Eu quero mais de ti, porque o que importa é a presença dele neste lugar, o que importa é a palavra dele declarada neste lugar. Então comece a declarar sobre a sua vida agora, começa, que os céus se abram, querido. Tem muito mais esse próximo ano, tem muito mais agora para a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é soberano, aplauda ao Senhor com força. Agora, Ele é poderoso, Ele é o eu sou. Antes que tudo existisse, Ele já existia. Tentaram definir Deus, tentaram colocar um início nele, mas Ele não tem um início. Ele é o ontem, o hoje, Ele é o eterno. Esse é o Deus que você serve, meu querido. Por isso eu pedi para você declarar. Você não está em mais um culto. Esse pode ser o culto que vai mudar a sua vida. Basta você acreditar. É a presença dele, é a palavra dele. Tem muito mais, muito mais. A gente chega de viver no raso. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Chega de viver no raso, nos nossos ministérios, na nossa casa. Quanta coisa que ainda precisa acontecer na tua vida hoje, nesse próximo ano. E a gente está esperando, Senhor, faz alguma coisa na minha vida. O Senhor quer fazer, através da palavra, porque é a palavra que tem poder. Você e eu, nós temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que ela é tão poderosa que separa juntas e medulas, a alma do espírito. Ela é poderosa. E você tem esse tesouro. Ela fala também que é um tesouro que foi depositado dentro de nós. Se você tem esse tesouro e ela divide tudo isso, ela é poderosa. Dentro da sua casa você tem a palavra de Deus e ela pode ser poderosa. Pode ou não pode? Basta você acreditar. Amém, meus queridos? Vocês podem se assentar, que eu quero ministrar uma palavra do Senhor. E antes de tudo, eu gostaria de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui na Jet Church. Tem um senhor ali. Permaneça com a sua mão levantada, queridos, que os salva-vidas vão entregar um Connect. Esse Connect, você vai escrever o seu nome, o seu telefone, que durante a semana, alguns pastores, alguns líderes vão entrar em contato com você. Nós também estamos numa transmissão online, que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem acessar um link que está logo abaixo, né, na descrição do YouTube, e preencher um formulário que nós também queremos conhecer você que está em outra cidade, ou até mesmo viu no YouTube aí o culto da JET, e é até mesmo aqui de Chapecó. Nós queremos conhecer a sua vida. Amém, meus irmãos? Todos receberam esse connectzinho aí, os visitantes? Tudo certo? Eles são bem-vindos em nome de Jesus? Amém. Então aplauda o Senhor. Isso aí, querido, tem que aplaudir mesmo. Aleluia. Estou muito feliz por estar na quarta profética.
Meu culto não, eu digo o culto da igreja, né? O culto que eu mais estou é o culto Conquiste, né? Mas não quero que você vá lá, quero que você permaneça aqui, senão daqui a pouco eu já nem prego mais na quarta, né? Mas é um privilégio, o convite do pastor Lucas Pacheco, de poder ministrar um pouco a palavra do Senhor aqui. E, meus queridos, nós estamos chegando no fim do ano, né? Última quarta profética do ano, né? Semana que vem tem mais, vai mudar ali, né? Muda os dias, faz a festinha e tal, mas permanece do mesmo jeito, né? Ou não, né? A gente vai trabalhando, vai se esforçando, a coisa vai acontecendo. Mas é bom mudar o ano novo, todo mundo fica faceiro, faz planos, né? E muita coisa vai acontecendo. E uma coisa que eu vejo que tem mudado a minha vida é tudo que eu reconheço. Tudo que eu reconheço. Por exemplo, você reconhecer a autoridade que está sobre a sua vida, você reconhecer teu pai e tua mãe, por exemplo. Eu tive uma certa dificuldade com meu pai, que uma certa feita eu tentava falar algumas coisas para ele, Mauro. Eu tentava cuidar mais da vida dele do que ele de mim. Então eu tinha uma certa dificuldade de reconhecê-lo, ele como meu pai. Eu estava querendo ser o pai dele. Até que houve um afastamento. Olha só que forte isso. E o Espírito Santo falou ao meu coração que eu estava tendo o papel errado. Que o meu papel era filho, não de pai. Até o momento que eu entendi que, independente das diferenças que meu pai tem, independente de qualquer coisa que há no coração dele, ele é meu pai. Eu tenho que ouvir ele, porque ele é uma voz de Deus na minha vida. A partir do momento que isso foi reconhecido no meu coração e na minha mente, irmão, muitas coisas começaram a mudar. As palavras que às vezes eu queria falar para ele, em algumas determinadas situações, ele que vinha perguntar e eu tinha uma oportunidade. Por quê? Porque eu estava na posição certa. Teve também na palavra de Deus, quando o Senhor foi crucificado, Jesus Cristo foi crucificado, existiam dois ladrões, né? Um de cada lado dele. Um deles não reconheceu quem era Jesus. Estou aqui, né? Vou morrer. Sei lá quem que é esse cara deve dever também, né? Como o ladrão devia. Mas o outro reconheceu. Ele falou uma frase muito bonita. Hoje mesmo, né? Se você puder, lembre de mim quando você entrar no seu reinado, no seu paraíso. E o Senhor confirmou. Hoje mesmo você estará comigo. Um reconhecimento mudou toda a eternidade dele. Um só. Muito simples, né? Um reconhecimento. Outra pessoa que também reconheceu e mudou a história dele, que se Deus permitir o horário também, eu vou falar mais para frente, é Zaqueu, né? Zaqueu, um cobrador de impostos, né? Um cara muito inteligente. Ele acabou que ouviu falar de Jesus através da vida de Levi, que trabalhava com ele. E aí ele ficou sabendo que Jesus ia passar, subiu numa árvore, num sicômoro, né? Subiu numa árvore. É esse daí o Jesus que todo mundo fala. Ele reconheceu a grandeza do Senhor. No meio de uma multidão, o tal do Zaqueu subiu numa árvore e Jesus olhou para cima. Ei, desce aí. Ele chamou a atenção de Jesus. Chamou ou não chamou? Ele reconheceu. Tenho a plena certeza que em volta das pessoas, onde Jesus estava, ele com certeza sondava o coração de cada um, como ele está sondando o meu e o seu coração. Amém? E vai depender da nossa atitude, do que está dentro do nosso coração aqui. Eu estou reconhecendo que eu estou num culto que vai mudar a minha vida? Eu estou reconhecendo que existem autoridades aqui, como os nossos pastores. Eu reconheço. E tudo que você reconhece, querido, você atrai para você. Tudo que você reconhece. Zaqueu, eu já estou lá no final da palavra. Oh, glória. Zaqueu reconheceu Jesus. E Jesus não foi tirar onda na casa dele, né, mano? Foi lá jantar, de boa, tranquilo. Então, meus queridos, o que eu quero falar hoje é o poder do reconhecimento. E o meu amigo Luanderson, inclusive, eu quero reconhecer a vida do Luanderson aqui. Um cara que trabalha muito, tá todo dia aí praticamente na igreja, né, à noite. E ele tem, 19 anos, Luanderson? 19 anos, só abrir um parênteses aqui, queridos, nós já vamos voltar para a mensagem. Tá solteiro
E ainda esse ano pode acontecer um milagre na vida dele, né? Basta reconhecer, né? Reconhecer que o cara é bonito, um cara sério, um cara de Deus. O pastor Daniel também ora e torce por isso, né? 2023 tá chegando, né, Londerson? Vai casar ano que vem. Amém. Então, o poder do reconhecimento, queridos. Então, já falei para vocês que é muito importante você reconhecer a autoridade, reconhecer os teus pais. Se você tem problema, hoje mesmo você vai resolver esse problema. Tu vai reconhecer a autoridade, vai pedir perdão. Pai, eu sou teu filho, por favor me abençoa aqui, né? Importância, né? Você ser abençoado pelo teu pai, a tua geração. E outro foi Zaqueu. Eu quero ler com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Eu tenho uma versão aqui, até me pediram qual que era a versão, eu não lembro qual que eu copiei aqui. Mas a palavra é a mesma. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima isso aqui. Vamos lá. E foram para Jericó quando Jesus saía é isso aí mesmo? E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, fale comigo, Bartimeu, mais forte, Bartimeu, amém. Como que é o nome dele? Não, ele não tem o nome dele aqui. Bartimeu significa filho de Timeu. Bar significa filho, e Timeu, o nome dele não tem, é o filho de Timeu. Você aprendeu alguma coisa hoje já dava para acabar o culto aqui. Um cego mendigo, filho de Timeu, olha o que está escrito, estava sentado à beira do caminho, e ouviu que era Jesus. Ele era cego, mas ele ouvia, ele era um cara muito inteligente. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele começou a gritar, não começou? Ele falava alto. Deixa eu ver ele. Não, eu sei que era uma menina que estudou comigo, mas acho que não é. Compaixão de mim, é você? Não, a menina que está ali atrás não é, né? Não, então tá, desculpa. Vamos lá, eu tenho um déficit, gente, que é só por Deus. O próximo, já está no próximo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. O que ele gritava? Nossa, isso ele vai escutar. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem. Em outra versão diz: tem bom ânimo, levanta-se, porque ele está te chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Nessa época, né, imagine Jesus chegar para você, querido, e perguntar: o que queres que eu te faça? Mas houve um reconhecimento no início, né? Então vamos estudar um pouco essa palavra aqui maravilhosa, que eu acho linda. Feche seus olhos por mais um minuto, eu quero orar. Eu vou convidar minha esposa para orar por mim aqui. Não quer orar? É assim mesmo, gente. A gente fala, não é, né? Ninguém está profetizando nada aqui por enquanto. Então feche seus olhos. Pai de amor, eu creio, Pai, que a Tua palavra tem poder, e nós iremos escutar um pouco da Tua palavra. Que o Senhor possa me usar, Deus, para que o Teu Espírito Santo também toque no coração de cada um aqui, e que a gente possa sair daqui, Pai amado, tremendamente abençoado, porque o Senhor tem privilégio, tem desejo de nos abençoar. Eu te peço no nome de Jesus, amém. Então, voltando para o versículo 26, queridos, Jericó tinha uma entrada e uma saída, duas portas, e essas portas ficavam os mendigos. E naquela época, o que acontecia? O mendigo, ele ficava ali pedindo esmola, né? O mendigo ficava pedindo esmola. Por que ele ficava pedindo esmola? Porque uma das portas da cidade era aonde existia um grande comércio. Jericó era a cidade que tinha um grande comércio. Então, o mendigo ficava na porta ali, as pessoas entravam com dinheiro, né? Uma das portas entrava com dinheiro e outra saía. E ali várias pessoas estavam, vários cegos, vários coxos estavam ali, né? Prove a Deus colocar a vida
do filho de Timeu aqui, né, na palavra, e ele ficava questionando: dá uma moeda aí, dá um dinheirinho aí. Mas Bartimeu, ele era um cara inteligente, que naquele dia ele pensou: eu vou esperar até o final do dia. E para você entender um pouco mais o que aconteceu aqui, você já foi, possivelmente, né, algumas pessoas, você já foi ao Paraguai? Quem que foi ao Paraguai? Tá bom, então vamos ver depois se tu compra na cota. Não, estou brincando. E logo que você entra naquele Paraguai, gente, Foz do Iguaçu ali, tem várias pessoas oferecendo coisas para você. Que procuras, amigo? Que procuras? Muito bem. E ficam falando um monte de coisa, né? E ficam te oferecendo coisas. Por quê? Porque eles sabem que você está entrando com dinheiro. E é mais ou menos o que aconteceu aqui com Bartimeu. Mais ou menos por quê? Porque a grande diferença é que Jesus estava saindo de Jericó. Aí ele ficou ouvindo: peraí, a maioria dos meus concorrentes estão na entrada da porta. Eu ouvi falar que tem um Jesus que cura, que tem um Jesus que faz milagre. Eu vou esperar ele no final, não no início. Porque no início um monte de gente ia chamar a atenção dele, ou não, mas ia acontecer alguma coisa, iam atrapalhar o negócio dele. E ele estava crendo que hoje ia acontecer um milagre na vida dele. Foi então que ele esperou na porta, no final do dia, quando Jesus estava saindo. Olha só, ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam. Você imagina as pessoas, aquela multidão que era um empecilho para Bartimeu chegar até Jesus, mesmo cego. O cego, a pessoa que tem esse problema de visão, ele tem a audição um pouquinho mais apurada, né? Então ele não vê, mas ele entende que se tem um som vindo desse lado, é para cá que eu tenho que ir. Então é a forma, ele se desenvolve assim para se comunicar, né? Para se localizar. Então ele estava ali gritando, e as pessoas: cala a boca, fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Mas, querido, todo ambiente onde a presença do Senhor está, pode acontecer um milagre, e basta ter um reconhecimento. Por isso que o tema é o poder do reconhecimento. Quando o Senhor sondou na vida de Bartimeu, e ele na beira do caminho, Bartimeu queria um milagre, o Senhor mandou chamá-lo. E olha só, Jesus poderia ou não poderia ir até Bartimeu? Poderia? Poderia ou não poderia? Poderia, mas ele pegou e mandou os seus discípulos lá. O que eu aprendo aqui, queridos, é que ele estava à beira do caminho. E uma outra parábola nós entendemos sobre a semente. A semente que cai num solo rochoso, que cai num solo bom, tem vários solos, né? E um deles é a beira do caminho. É ou não é, Mauro? A beira do caminho. A beira do caminho, o que acontece quando a semente é lançada na beira do caminho? Vêm as aves dos céus, roubam aquela semente e ela morre. Então Jesus, profeticamente, ele falou assim: na beira do caminho eu não posso te entregar palavra nenhuma, você tem que sair da onde você está. Muitos de nós, querido, estamos na beira do caminho. Eu já estive na beira do caminho. Se você analisar o ano que você passou para agora, 2021 para 2022, estamos chegando no fim dele. Quantas coisas que você ouviu, que declararam sobre a tua vida, e você estava à beira do caminho. Meu Deus, aconteceu muitas, e outras eu acabei reconhecendo. Estava orando aqui, reconhecendo, amor. Quantas coisas o Senhor, eu abri mão o ano passado, final do ano de 2021, abri mão porque eu estava à beira do caminho. Falei: eu não posso ficar aqui, eu preciso mudar a minha vida. Por isso que eu falei aqui, existe mais de Deus na nossa vida, existe muito mais. Você está numa quarta profética, onde nós estamos profetizando a palavra de Deus ao seu coração. E quando você reconhece essa palavra, você reconhece os louvores, a oração inicial aqui, essa palavra é para mim.
você reconhece a autoridade, você acaba saindo da beira do caminho e indo até Jesus. Mas não parou por aí. Não é bom que o homem fique à beira do caminho. Eu quero ler um versículo baseado nessa história. Salmos 140, verso 5, diz assim: os soberbos ocultarão armadilhas e cordas contra mim, estenderão a rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Isso é um salmo. A beira do caminho não é lugar para crente ficar. A beira do caminho, meu querido, você vai ficar sendo impedido pela multidão, e não é o melhor lugar. Existiu 3 atitudes aqui de Bartimeu. Bartimeu conhecia Jesus, ele já ouvia falar. Da mesma forma que Zaqueu, que eu pretendo falar mais adiante, ele ouvia falar, ele ia no templo, falavam sobre, ele sabia o Deus que ele tinha que servir. Quando Jesus chegou, passou, ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. Inclusive tem uma música muito linda, né, do David Keelan, filho de Davi. Vocês sabem cantar essa? Sabe, agora vai saber. Até o final do culto vai saber. A Raquel, ela tem uma planilha na mente dela com todas as músicas, assim. Número 150 ela pega. Olha só, 3 atitudes, repita comigo: as 3 atitudes de Bartimeu. Como que era o nome dele? Não tem nome, aleluia. Alguém pegou. Não tem nome, gente. É igual aquele vídeo na internet que o pastor estava pregando, né? E daí, o demônio de Gadara. E a igreja: Dara. Ele o quê? Não. Gadara é a cidade, não é a Dara. Meu Deus do céu. É só Jesus na causa, né? Então Bartimeu, aqui não está mencionado o nome dele. Possivelmente ele tem um nome, né? Deveria ter, né? Mas o cara que sempre foi excluído da sociedade, sempre foi menosprezado, né? Não estava o nome dele aqui. Mas lembrando, filho Timeu, filho de Timeu. Você pode falar comigo assim, ó: Deus. Meu nome é Deus, filho de Deus. Olha só, aplauda Jesus aí porque tu é filho de Deus. Mas aplauda com força aí, né? Aleluia, né? Ser filho de Deus. Agora eu vou começar a falar: meu nome é Deus. Os caras vão olhar, que estranho, esse cara está ficando louco. Então, 3 atitudes que Bartimeu tomou. A primeira atitude está no verso 50 do capítulo 10 de Marcos. Vamos lá, se meu amigo vai me ajudar. Lu Anderson, cara solteiro. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus. Permanecemos aí. Atirando a capa. Essa capa, queridos, era o lugar de conforto do cara. A capa, ele lembrava assim: pô, tá passando alguém aqui, eu preciso me esconder, eu vou ficar na capa, na beira do caminho. Muita coisa na capa ali, ele escondia os seus pecados, os seus erros, ele escondia tantas coisas da sua família, que a família daqui a pouco nem queria ele. Essa capa era como se fosse um bichinho de estimação dele. Aonde ele ia, a capa estava junto com ele. Mas chegou a hora da minha vida e da sua vida de pegar e lançar essa capa fora. Talvez essa capa é uma dor no teu coração aí, alguma mágoa, alguma falta de perdão do teu passado, algo que está atrapalhando a tua vida, e isso daí está impedindo que você chegue até Jesus. E eu declaro agora, nesta noite, eu profetizo isso na tua vida. Hoje mesmo você vai ao encontro de Jesus. O que estava te impedindo de ter um relacionamento com Deus vai parar hoje, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor vai penetrar no teu coração e você nunca mais vai ser o mesmo. Existe muito mais de Deus na sua vida, querido. Ele tem prazer em te abençoar. Então a primeira atitude: largou a capa. Repita comigo: largou a capa. Quando você vai repetindo, querido, você vai lembrando da mensagem. Você sai dali: poxa, mas que mensagem, né? Eu não posso ficar na beira do caminho, eu vou ter que largar a capa. E a segunda atitude que ele deu:
como um salto, né? Deu um salto, levantou-se. Ali fala levantou-se, em outras mensagens fala deu um salto. Imagina só, cara, é o dia da quarta profética, é o culto, é hoje. E aí eu estou meio desanimado, eu estou meio cansado, mas eu preciso fazer alguma coisa aqui para chamar a atenção do mestre. E ele deu um salto para cima assim. Aonde que ele? O olho fechado, sei lá como é que ficou, né? Ou usava óculos, né? Ray-Ban, né? Se fosse hoje em dia, né? Chili Beans. Que óculos que você tem, Mauro? O Mauro tem uns óculos caros. Aí ele pegou e largou o óculos. Cadê o homem? Eu vou em direção a ele. Largou, se levantou. Queridos, uma posição, ela diz respeito muito a uma pessoa. A posição. Muitas pessoas, dentro da igreja, fora da igreja, quando vão estar à frente de uma autoridade, elas precisam estar bem vestidas. Opa, vai na frente de um juiz aí falar ou se posicionar da forma que você acha que tem que ser. Já te bota nos eixos, né? Então, uma posição diz muito respeito a mim e a você. Qual que é a posição que eu tenho que estar diante do Senhor? Com certeza, Bartimeu, ele teve, além de ter se colocado em pé, ele teve humildade. Humildade para saber quem que era a pessoa que ia produzir um milagre na vida dele. Se o teu coração, meu amigo, se o meu coração, por muito tempo orgulhoso, ele permaneceu orgulhoso, numa posição que não era agradável ao Senhor, eu te convido hoje a ter um coração humilde, a largar a capa, a ter uma posição de respeito. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero que minha vida seja mudada. E os discípulos falaram para ele: tem bom ânimo, cara, é hoje que vai acontecer um negócio na tua vida. Eu não sei, mas vai acontecer alguma coisa. Aparentemente, eu posso olhar para minha esposa, posso olhar para o Dani, né? Posso falar assim, ó, eu acho que você precisa disso. Aos nossos olhos, eu posso dizer para cada um: ah, você está meio triste, ah, você está precisando de alguma coisa, papapá. Aparentemente, né? Os discípulos, eles não sabiam. Será que vai ser curado da cegueira aqui, ou alguma outra coisa vai acontecer na vida dele, né? Porque os discípulos estavam acostumados já a andar junto com Jesus, e vários milagres tinham acontecido, tantos que, certa feita na palavra do Senhor, algumas pessoas, quando Jesus chegou em Jerusalém, falaram assim para ele: espera aí, esse cara aí é o Deus que vocês estão falando aí, o Salvador? Mas não pode, esse cara eu vi ele crescer, ele é o filho da Maria e do Zé, é impossível, ele, o Senhor dos senhores, vocês estão ficando loucos. Eles não reconheceram, né? A tal ponto de dizer: não, eu vi esse menino crescer, gente, impossível, não vai dar certo, vocês estão acreditando errado, possivelmente deve ser outro. Não reconheceram, tanto que a palavra também nos ensina que os judeus, eles não reconheceram quem era Jesus, e aí nós que somos os gentios, fomos enxertados na videira verdadeira, e hoje somos salvos através da graça de Jesus. Amém, queridos? E olha só, teve a atitude de largar a capa, de dar um salto de uma posição. Opa, eu vou receber uma palavra do mestre, eu vou ficar de pé, e foi ao encontro de Jesus. Que atitude linda, né? Chegando próximo de Jesus, ele poderia chegar assim: ah, Jesus, eu estou precisando disso, daquilo. Ele simplesmente, Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Você já imaginou, queridos? O Senhor hoje está aqui na palavra, pega para você isso. O Senhor está pedindo: o que queres que eu te faça? É algo impossível? O que queres que eu te faça? Declare para o Senhor: Senhor, se é minha vida financeira, está assim, fale para o Senhor. É a minha vida sentimental, ela está assim, fale para o Senhor. Mas lembre das 3 posições, 3 atitudes: largar a capa, ficar em pé, uma posição de respeito, de humildade,
ir em direção ao Senhor, que Ele com certeza vai responder o desejo do seu coração. Amém, meus irmãos? Meu Deus, já passei aqui, eu esqueço de passar aqui, né? Amém, glória a Deus. Outra passagem, nós temos tempo ainda? Tem tempo, amor? Então deixa eu tomar mais uma água. Amém, a palavra de Deus é linda, né? Você começa a falar, começa a vir pensamento, né? É coisa boa, né? Isso é a palavra do Senhor, palavra profética na sua vida. Outra parte que eu acho lindo foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu, lá em Lucas 19, do 1 ao 10, Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Alguns pregadores falam, né, parte mais teológica, que ele era um cara que roubava, né, as pessoas, né? Mas nesses versículos nós conseguimos entender que ele fala assim: se em alguma coisa, no verso 8, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele estava falando do Senhor: Senhor, eu não tenho nada disso de ladrão, eu quero te reconhecer, eu quero, se fiz, é uma condição, pode ser que não, mas se eu fiz, o Senhor sabe todas as coisas, por favor, eu quero restituir. Zaqueu, meus queridos, ele cresceu sendo humilhado. Zaqueu era um homem muito inteligente, por isso que ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava com a contabilidade, e muitas pessoas de todos os reinos lá daquele lugar vinham até ele para aprender com ele. Zaqueu, a Bíblia fala aqui que ele tinha uma estatura pequena, uma estatura mediana. Em alguns estudos, você pode acreditar ou não, não é o que está escrito aqui, estava estatura pequena, é igual o que fala sobre Jonas, né? O Jonas que foi engolido por um grande peixe, né? Daí você fica pensando: que grande peixe? Normalmente é uma baleia, né? Mas não está escrito baleia. Então é o que nós pensamos aqui, né? Usar um pouco a cabeça, você começa a pensar e acha a palavra certa. Então eu acredito que ele era um anão, realmente um anão, né? Tinha algum problema ali, era um anão. Agora, se era ou não era, meu querido, é um ponto de vista meu. Aí, não ri. Aí, Zaqueu, desde a sua infância, na sua escola lá, o cara era o cara que tinha problema, o cara que era desvalorizado, o cara que ficava na turma lá, todo mundo, ele tentava chegar perto e a turma, ó, sai fora. O bullying, né? Falam, bullying, ó, começou lá, na vida de Zaqueu. Só que o cara era uma pessoa inteligente. Ele começou a estudar, até que virou um cobrador de impostos na época. Vamos ler rapidinho essa passagem, e eu vou finalizar a mensagem aqui. E tendo Jesus entrado em Jericó, verso 1, né? Lucas 19, do 1 ao 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo: Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, né? Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão. Até ali está ótimo. E eu vou encerrar aqui. Olha só, falei algumas coisas que Zaqueu passou na sua infância, e algumas outras coisas o impediam naquele momento que Jesus estava passando. Levi era um cara que trabalhava junto com Zaqueu, era um servo de Zaqueu, era um funcionário de Zaqueu. Levi, até em outro momento na palavra de Deus, Levi, Jesus estava fazendo alguns milagres e estava Levi ali. Jesus falou: segue-me. Ele largou tudo as coisas e foi. Parece assim até um absurdo, né? Largar tudo e
mas o que acontece? Levi já estava acostumado a ouvir falar de Jesus. Levi falava inclusive para Zaqueu, por isso da dúvida desse Zaqueu aqui, dele correr adiante. Tinha um impedimento. Fala, um impedimento. Você está comigo? Amém, então tá bom. Primeiro impedimento era a multidão, o segundo era a sua estatura, e o terceiro não existe, só tem dois que eu coloquei aqui. Zaqueu, ele triunfou sobre as suas dificuldades, né? Hoje mesmo, meu querido, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Quais são as dificuldades que estão nos impedindo de chegar a Jesus? Eu mostrei para vocês uma palavra referente à vida de Bartimeu, onde algumas coisas o impediam de chegar até Jesus. Ou era a capa, né? Ou era a sua cegueira, mas ele reconhecia quem é Jesus. Zaqueu, da mesma forma, também tinha alguns impedimentos, a tal ponto que ele reconheceu Jesus subindo num sicômoro. Meus queridos, tem coisas que na minha e na sua vida podem acontecer hoje, 24 horas para mudar. Basta você e eu reconhecermos quem é Jesus na nossa vida. Não ser como os fariseus lá, que olharam para ele, mas esse daí é o filho do Zé, cara. Isso daí não sei o que vai acontecer. Talvez, meu pai, o nome dele é Adão. Talvez você está olhando para mim, mas esse daí é o filho de Adão. O Bar Adão, né? Filho de Adão. Ou você daqui a pouco, inclusive tem uma outra parte no reconhecimento aqui, que é o teu líder de discipulado, teu líder de clã. Você olha para ele e fala, mas ele... Queridos, eu sento com meus líderes, eu sento com o meu líder, tanto o pastor Daniel, quanto o pastor Lucas Torres, ou o pastor Lucas Pacheco, que são os meus líderes. Cada palavra eu presto atenção e eu sei que vai sair algum código. Por quê? Porque eu reconheço a autoridade de Deus na minha vida. Deus instituiu a autoridade para que eu possa respeitar, para que eu possa honrar. Então, você se calar já está fazendo bem para você. Então eu sento, fico ouvindo alguns códigos, alguma coisa que eu sei que vai acontecer. Você honrar, você reconhecer a autoridade de Deus na sua vida, meus queridos. Nesse próximo ano eu quero profetizar na sua vida. Nesse próximo ano é um ano de reconhecimento e de aceleração. O que você reconhecer na tua casa, o que você reconhecer na igreja, no discipulado, os teus pastores, o que você reconhecer, isso vai ser atraído para a tua vida, em nome de Jesus. Muitas coisas o Senhor tem para fazer na tua casa, muitas coisas o Senhor fez na minha vida em um ano, neste ano. Ano passado, se é que eu posso falar o meu testemunho, falo ou não falo? 3 falaram, tá bom. O ano passado, a gente tem cargo, né, pastor, e eu reconheço isso também, né, não sou idiota, né, eu reconheço isso também, não morri. Eu reconheço a autoridade, a direção dos meus pastores de me ungir como pastor. Mas ano passado, final do ano passado, eu larguei a capa de muitas coisas que eu escondia. Eu tive que renunciar. Talvez foi algo dolorido, claro que foi, porque é algo que está sabe, você fica alisando, coisa boa, poxa, está me fazendo bem, a minha alma está satisfeita. Talvez na tua vida é um vício, é um pecado, é alguma coisa que te afasta dos caminhos do Senhor. É a hora de você renunciar. A partir do momento que eu renunciei, eu falava para minha esposa, amor, tem coisas que eu não dá mais, eu preciso renunciar. Não acho que eu estava roubando, gente, não era isso, né? Daqui a pouco, meu Deus, o pastor fazia coisa feia lá. Você tem que olhar para a tua vida, né? Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ajudar. Então tem coisas que eu precisei largar. Passado uns meses, o pastor me reconheceu como presbítero, né? Estou que nem aquele gordinho na internet, agora tem que falar, agora eu falei, não. Que ele era só o membro da igreja, daí Deus fez, ele estava tocando bateria. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? Eu virei o baterista. Jesus amado. Então, mas é isso aí. Ele reconheceu que dentro da igreja ele só era um membro. Agora ele era membro e baterista. Ei, Rian, cadê o Rian? Você toca a bateria, filho. Aí, o que eu estava falando mesmo? Sobre o Senhor me
me acelerou ali minha vida, porque eu larguei a capa e fui em direção ao Senhor. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu preciso isso abandonar. O Senhor me ungiu como presbítero. Beleza, para você pode ser, presbítero, o que é isso? Também nem sei. Depois, a pastor. Eu sei, né? Estou brincando contigo. Depois a pastor. Cara, uma aceleração total, uma dependência de Deus total. Coisas que eu estava fazendo no meu braço, no meu esforço, eu preciso disso, porque o homem sabe como é que é. O cara que tem que sustentar, é o cara que vai atrás. Ainda mais eu, quem me conhece, que o Mauro me conhece. Desde muito cedo eu trabalho. Aqui comigo o negócio pega mesmo. E o Senhor, não quero mais que você faça isso, filho. Você pediu, né? Você queria algo, né? E eu quero que você faça isso. Eu estava indo para a esquerda, o Senhor quer que eu vá para a direita. O Senhor pode acelerar muitas coisas na sua vida. Basta você saber o que eu preciso renunciar. Qual que é a capa que eu preciso jogar fora? O que eu preciso reconhecer? Esse é o poder do reconhecimento. Se você reconhecer, querido, em menos de 24 horas, coisas vão acontecer na tua vida. Esse próximo ano de 2023 será um ano de aceleração. E é isso que eu acredito, e é isso que vai acontecer na minha vida. Eu dependia muitas vezes da força do meu braço. Meu Deus do céu, a hora. Eu quero depender do braço do Senhor. É Ele que é o meu escudo, é Ele que me sustenta, é Ele que é a minha força, a minha fonte de sustento de tudo. A Bíblia fala que nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro e damos fruto na estação certa. Eu estou junto ao ribeiro. O ribeiro é o próprio Deus. É a água dele que flui na minha vida, e eu quero ficar perto do ribeiro. Perto do ribeiro, eu tenho certeza que eu vou dar bons frutos. Amém, queridos? Eu gostaria que você ficasse de pé, porque antes que me tome o microfone, né? Eita glória! E não acabou, queridos. Você entendeu a palavra? Amém? Você entendeu? Que bom. Então, tome isso para uma verdade para você. Poxa, eu reconheço. Mesmo com os defeitos do pastor Israel, eu reconheço a palavra, que é a palavra que tem poder. É a palavra que tem poder. Então, reconhecer, tomar posse. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, e você vai ter depois a oportunidade de vir aqui e reconhecer o que Deus tem feito na tua vida, na área das tuas finanças. Amém? Feche seus olhos, querido. Na tua presença, Senhor, nós queremos reconhecer o quão bom o Senhor tem sido na nossa vida. O quão bom o Senhor tem sido esse ano, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor não tem nos sustentado somente por um ano, por um tempo. É para sempre. Nós tivemos uma atitude, Senhor, de reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, e ganhamos a eternidade. Um reconhecimento vai mudar toda a nossa eternidade. Pai, para a tua honra e para a tua glória, eu quero te agradecer e também te pedir, Pai amado, que o Senhor possa multiplicar a semente de cada pessoa aqui, Pai. Que todos eles não deixem na beira do caminho a semente, onde vêm as aves e roubam a semente, mas tendo a certeza, Pai amado, que aqui é um solo fértil, que o que nós depositarmos aqui, Pai, com fé, irá multiplicar 100 vezes mais, em nome de Jesus.